Olá, bom dia, a paz do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 3, Jesus nos ensina: Eis que o semeador saiu a semear. Gostaria de pensar porque esse tema tem me inquietado, ele tem inquietado meu coração. Jesus conta esta parábola, a parábola do semeador, e ele conta que o semeador, ele diz que o semeador saiu a semear. É interessante que a Bíblia não se contradiz. Aquilo que ela fala nos seus mínimos detalhes não contraria toda a doutrina ensinada nas Sagradas Escrituras. A história diz que o semeador saiu a semear e ele não faz escolha. Ele não escolhe o melhor terreno, o melhor solo. Ele não escolhe aquele que está melhor preparado. Agora, será que este ensino, esta parábola, Jesus ensinou, contou aleatoriamente ou faz parte da sua visão, de toda a sua concepção? Lançando semente em todo o solo, todo e qualquer solo. Não apenas no solo bom. Jesus, quando na despedida, nos seus momentos finais, ele deixa um mandamento para a igreja. Ele deixa uma diretriz, ele deixa uma direção, ele deixa um mandamento. Ele está voltando para o Pai, de onde ele veio. E a missão não pode parar. A missão precisa continuar. Ele veio, ele ensinou a respeito do reino de Deus, de toda a sua justiça, a necessidade de nascermos de novo. Mas ele fala da necessidade desta obra continuar. E ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Todo mundo, toda a criatura. Não apenas os bons, ou não apenas os maus, porque na nossa concepção, na nossa prática, nós achamos que só o dependente químico, só o bandido, só o assassino, só o adúltero, só o grande pecador é que precisa do Evangelho, é que precisa de Deus. Não, pastor, comigo está tudo bem. É o meu filho que precisa. É o meu esposo que precisa. É a minha esposa que precisa de ouvir esta palavra, de ouvir o Evangelho. Não. Jesus olha e a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus não apenas amou apenas uma parte do mundo, não apenas uma classe social, não apenas aqueles que pertencem a um partido político. Não, para Deus não existe filhos prediletos, não existe preferidos.
não são escolhidos uns e outros deixados de lado. Por isso, o semeador saiu a semear. Por isso, é necessário que nós saiamos semeando a palavra de Deus e que nós não escolhamos apenas os ricos em detrimento ao pobre, ou vice-versa, preferência pelos pobres e o rico ser esquecido. Não, a palavra de Deus fala da necessidade humana. O homem precisa da salvação. O homem está perdido. O homem é pecado, é pecador. Todos somos pecadores e todos nós precisamos do Evangelho. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós necessitamos de redenção, de sermos redimidos de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. O semeador saiu a semear e ele lançou a semente naquele solo que virou o caminho, naquele solo que foi pisado, aquele solo compacto, aquele solo onde a semente não conseguia penetrar. Lançou no solo rochoso, lançou no meio dos espinhos, no meio de ervas daninhas e também lançou em terra boa. A palavra precisa ser lançada, semeadores precisam semear e graças a Deus porque nesse momento muito se tem semeado. Muita semente tem sido lançada. E esta semente, graças a Deus, está caindo. Ora em solo bom, ora a semente frutificando, gerando transformação, resgatando, restaurando lares, casamentos, restaurando a sociedade, restaurando homens e mulheres. O semeador saiu a semear. E Jesus disse que este evangelho será pregado até os confins da terra. E depois virá o fim. Esse evangelho precisa ser pregado para testemunho. Porque no dia, ninguém vai dizer e poderá dizer, não me falaram de Cristo. Não me falaram do Evangelho, eu não conheço, eu não conheci, porque por toda a terra saíram anunciando o Evangelho de Cristo. O que precisamos olhar é, a palavra tem sido semeada, e como tem sido a minha atitude para com a palavra de Deus? Eu tenho recebido a palavra, recebido com alegria, eu tenho permanecido nessa palavra. Jesus disse numa certa ocasião para aqueles que haviam crido nele, ele disse, vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulos é aquele que permanece. Discípulo é aquele que ouve o mestre e segue as suas orientações. Evangelho sendo pregado, o semeador saindo a semear, essa palavra chegando aos nossos corações. E que ela encontre nesta manhã um coração sedento, não que ouve de mau grado, não que tenha má vontade para com a palavra de Deus, mas que tenha boa vontade, que deseje ardentemente, que priorize esta mensagem abençoada, poderosa, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus te abençoe, meu querido, e gratos a Deus por mais uma manhã estar junto com você e poder compartilhar um pouco desta preciosa
mensagem. Ele faz isso porque Ele te ama. Ele faz isso porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Ainda que o nosso coração esteja endurecido, ainda que estejamos bravos com Deus, revoltados com Deus, Ele lança a sua palavra, Ele lança a semente aos nossos corações. Que ela frutifique. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.